certo Ele vai te dar. É só você nele acreditar, e tua vida vai melhorar, e tudo em ti transformará. Diga glória a Deus. Cumprimente a pessoa do seu lado, diga para ela boa noite, diga para o seu irmão seja bem-vindo, dá um abraço nele, diga para ele seja bem-vindo, que bom que você veio, que a graça e a paz do nosso bom Deus estejam com todos. Glória a Deus, em nome de Jesus. Isso, meu irmão, cumprimente essa pessoa, diga para Deus abençoe em nome de Cristo. Podemos assentar em nome de Jesus? Mas irmãos, vamos à palavra do nosso bom Deus, estão com a palavra que vai lhe ajudar. Mateus, vamos lá? Algo que Jesus falou muito sério, que às vezes deixamos passar desapercebido. Mateus, capítulo de número 24. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo de número 32. Mateus 24, 32. Quem encontrou, diga amém. Amém. Encontraram? Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Para um instante. Jesus, no capítulo 24, ele começa a falar do sermão profético, o princípio das dores. Antes da segunda volta de Cristo, a Bíblia, ele mesmo diz que sucederiam alguns sinais da vinda de Cristo. Reino contra reino, nação contra nação, fome, guerra, peste, muita coisa. Aí você leia depois. E ele está falando, irmãos, quando ele for para voltar. Nós não sabemos quando, que dia, que hora, que noite. Mas uma coisa nós sabemos, que devemos estar prontos. E quando Jesus começou a falar, irmãos, acerca desses fatos, desses acontecimentos, muitos não entenderam. Muitas pessoas não compreenderam, os discípulos ficaram meio sem entender. Como assim ele vai voltar? Ele vai destruir o templo e depois de 3 dias vai reerguer? Não estou entendendo o que Jesus quer dizer com isso. E ainda hoje muita gente não entende isso. Ainda hoje, muitas pessoas não entendem que haverá um dia do acerto de contas. Mas para quando chegar aquele dia, meu irmão, será que nós estamos prontos, preparados para esse dia? Será que nós estamos preparados para o acerto de contas? E aí, irmãos, ele recomenda algo para os seus discípulos, e isso vale para nós nos dias de hoje. Vamos lá, continua. Versículo 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras o quê? Não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem o Pai, nem os anjos do céu, e nem o Filho, senão o Pai. Aqui Jesus estava falando como humano, como filho. Depois que da ressurreição ele tornou-se Senhor, então hoje Cristo sabe quando acontecerá o dia. Vamos lá. 37, pois assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também o que, irmãos? A vinda do Filho do Homem. Olha o que, irmãos, importante Jesus diz aqui no 39. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio. Meu irmão, eles só puderam acordar, naquele tempo, nos tempos de Noé, eles só perceberam que aquilo que Noé falava era verdade depois que veio o dilúvio e a arca estava fechada. O tempo da salvação hoje, vamos dizer assim, a porta dos céus estão abertas para salvar. Mas vai chegar um tempo que ela vai fechar.
E depois, irmãos, que fechar, que não dar mais tempo para a salvação, irmãos, aí há muitas pessoas vão acordar e vão ver, irmãos, que por que elas brincaram com Deus. A vida com Deus, a nossa vida com Deus não pode ser levada como brincadeira. Nós não podemos tratar a nossa vida com Deus de qualquer forma, deixar de qualquer jeito, deixar, meu irmão, as coisas saírem do lugar, ficar de qualquer forma. O servir ao Senhor tem que ser de uma forma verdadeira, sincera, meu irmão, para não errar. Errou, conserte. Falhou, arruma o que deu errado. Pecou, confesse, busque a remissão. E aí todos estavam lá, meu irmão, a perceber, quando assustou, rapaz, o que Noé falou é verdade. No tempo de Noé, maldade, pecado, andando de descasamento. O tempo que nós estamos vivendo hoje está assim também. Muita coisa, muita maldade, pecado, coisas horrendas acontecendo nos dias de hoje. Mas aquele povo que desprezou, irmãos, o que Noé estava falando, ficaram. E ficaram, irmãos, eles não foram inocentes. Eles sabiam, irmãos, do que o que ia acontecer. Quer ver? Segura Mateus e vamos para 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 2. Vamos ver, será que eles sabiam que o dilúvio ia acontecer? Será que eles sabiam do que estava para suceder? Vamos lá? 2 Pedro capítulo 2, versículo 1, a partir do 1. Você voltar de trás para frente, Apocalipse, Judas, 3ª, 2ª, 1ª de João, 2 Pedro. De trás para frente é o 6º livro. 2 Pedro, capítulo 2, verso 1. Pedro aqui fala de vários falsos mestres, o seu caráter, obra, o justo, o castigo dessas pessoas más, que vão mudar a cabeça das pessoas, querendo mostrar que pode fazer de qualquer forma, que pode viver de qualquer jeito. E aí Pedro começa a falar algo sério aqui, capítulo 2, versículo 1, 2 Pedro. Assim como no meio do povo surgirão falsos profetas, assim também haverá entre vós os falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Para quê? Pedro está falando dos falsos mestres que vão trazer outras doutrinas. Irmãos, isso é real no nosso meio. Hoje em dia já tem igreja para tudo. Igreja para bêbado, igreja para homossexual, igreja para gay, igreja para tudo que você imaginar. E levando, Jesus, mostrando, e muita gente acreditando. Tem alguns até que acreditam, que seguem que o Cristo já está no nosso meio, aqui no nosso país, para você ter ideia. Falsos mestres, enganadores. Aí Pedro continua falando, vamos lá, versículo 2. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. Porque o que as pessoas querem hoje, irmão? Libertinagem, quer viver a vida. Bicho solto, não tem nada a ver, pode. Muita gente, continua. E por causa deles serão infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição, o quê? Haverá uma destruição, meu irmão, para esse povo que está distorcendo as coisas de Deus, que estão querendo, irmãos, distorcer a palavra. Pegam versículos isolados, pegam uma falsa doutrina e dali criam congregações, criam igreja, criam ministério. A coisa é séria. Irmão, com esse povo, Deus vai tratar de forma séria. Continua, vamos lá. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os ao inferno, os entregou a abismo de trevas reservados para o juízo. Anjos que um tempo seguiram Lúcifer e tornaram-se demônios, para esse veio a condenação. Imagina para os falsos, para os que estão trazendo outros entendimentos. Vamos lá, continua. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé. O que, igreja? O que? Noé era o que? Pregador da justiça. E mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de quem? Dos ímpios. Olha como é que Pedro está classificando o mundo daquele tempo. Entenda,
No tempo de Noé, os homens estavam pecando, vivendo de qualquer jeito, deixaram Deus, fazendo coisa errada. Leia depois Gênesis 6, você verá como é que estava a coisa. Só que aí nesse tempo Deus acha um homem chamado Noé. Esse homem está lá justo, íntegro, irmãos, vivendo bem entre a sua família. E aí Deus fala com ele: Noé, você vai construir uma arca para mim, de tantos comprimentos, tanto de altura, tanto de largura, e essa arca você vai colocar animal de cada espécie, entra nela tu e tua casa. No período que Noé, irmãos, ficou construindo a arca, ele não gastou só o seu tempo construindo a arca. Os estudiosos dizem, irmãos, que levou 120 anos para a arca ficar pronta. E nesses 120 anos que Noé trabalhou na arca, ele não ficou apenas trabalhando, cortando madeira, pranchando madeira, fazendo a arca. No tempo em que ele construía a arca, ele fazia algo. O que ele fazia, irmãos? Versículo 5, ele fazia o quê? Pregava. Não é pregou. Ele construía, digamos, vamos dizer que ele trabalhasse meio período. Meio período ele trabalhava, no outro meio período ele ia pregar. Ia para as praças, visitar as pessoas, falar para as pessoas: olha, eu estou com uma missão, você sabe que eu estou construindo uma arca, um barco enorme, grande. E por quê? Mas por quê? Porque Deus falou, porque virá um tempo que um dilúvio vai chegar, vem a devastação, vem a destruição. Só que nesse tempo nunca havia chovido na terra, nunca tinha chovido. E as pessoas ficavam numa incógnita: peraí, mas como que vem a destruição com água, com dilúvio, sendo que nunca choveu? Esse cara está de conversa. Esse cara está de brincadeira. Esse Noé é um vacilão. Esse cara quer que nada. E continuavam vivendo. E eles foram 120 anos trabalhando, pregando, e ninguém quis dar ouvido. E aí, o que aconteceu? Quando veio o dilúvio, meu irmão, quando veio as águas, quando começaram a descer as águas, 40 dias de chuva intensa, direto, meu irmão, os rios transbordaram, os afluentes começaram a brotar água. Imagina, meu irmão, o desespero do povo na época. Mas eles não morreram inocentes, eles conheciam. Eles sabiam do que estava por vir. Eles sabiam, meu irmão, que uma destruição chegaria. Só que eles preferiram fazer o quê? Desprezaram o que Noé pregou. Porque quando veio a destruição, olha como que Pedro chama eles. Versículo 5. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de quem? De mundo de quem? Dos pecadores. Não está escrito assim em sua Bíblia? A destruição do mundo de quem? Dos ímpios. Então esses homens que morreram no dilúvio, eles morreram sabendo que chegaria um dia do acerto de contas. Não eram inocentes, eles sabiam, irmão. Noé pregou, Noé ensinou. Como o mundo nessa época não era como é hoje, que já tinha tribos, cidades, irmãos, hemisférios separados, divididos, era apenas ali o mundo antigo, não era tão grande, então ele conseguiu pregar para todo mundo. Ele não precisou vir no Brasil, que ainda não tinha sido descoberto aí no nosso hemisfério, para se ter uma ideia. Mas ali ele pregou. E aquele povo sabia, meu irmão, mas eles desprezaram. Quando é que eles deram valor, meu irmão? Quando é que eles deram crédito? Quando o que Noé falava era verdade? Quando veio o dilúvio. Imagina, será que foi no primeiro dia? Não. Nunca choveu na terra. Nunca derramou uma gota, ninguém sabia como que era a chuva. Digamos, o agricultor, ele plantou, está esperando chuva, está esperando água. E como é que, pastor, que vinha, que produzia, as plantas cresciam? A Bíblia diz que subia um vapor de água, como se fosse um sereno forte no período da noite, e regava só para brotar as sementes. Plantei hectares e mais hectares de semente. Daqui um dia, começa a chover. Eu vou receber a chuva com tristeza ou com alegria? Com alegria. Foi quinta-feira que choveu em Cuiabá, amanheceu chovendo, choveu uma boa parte do dia, todo mundo ficou alegre, né? Chuva, ficou dias sem chover, e quando choveu todo mundo ficou alegre. Imagina aquele tempo que nunca tinha chovido. Chuva, primeiro dia, esse Noé falou que ia destruir tudo em água, aí ó, essa água é boa, vamos ter uma boa colheita, primeiro dia. Segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto, corre negada, que
E quando chegaram na arca, a arca estava como? Fechada. A oportunidade, meu irmão, passou para eles. E não deixe a oportunidade de salvação passar para você. Não deixe para acordar, meu irmão, tarde demais. Não deixe para perceber tarde. Vamos voltar lá em Mateus 24? Vamos lá? Volta lá. Quando é que as pessoas acordaram? Mateus 24. Versículo 39. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do... Meu irmão, eles perceberam, já era tarde demais. Não espere, meu irmão, o pior acontecer para você acordar. Não estou falando só da volta de Cristo, ou no dia a dia, ou em algo. Tem pessoa que vai despertar só tarde, está mexendo com coisa errada. Quando for descoberto, irmão, eu sempre estou dizendo há dias aqui, tem coisa que é pecado, e Deus perdoa, mas além de ser pecado, é crime. E aí a pessoa, Deus, eu pedi perdão para o Senhor, me perdoa do meu pecado. Mas se você cometer um crime, você vai ter que prestar conta com a justiça. Ô pastor, ora aí, pastor, para eu não ser preso, porque eu tenho minha família. Agora, você cometeu, tem que pagar. Crime você vai ter que pagar. Não, mas Deus não pode reverter. Deus perdoa pecado, mas dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Da minha parte eu recebi o perdão, mas se é necessário, então tem que prestar conta com a justiça. Foi alertado. Não espere, meu irmão, não deixe para acordar o quê? Tarde demais. Não deixe para acordar tarde. Ai meu Deus, agora que eu fui ver o que eu fiz, o que eu errei, por quê? Não espere, irmãos, ficar tarde para você despertar. E aí veio a destruição dos homens. Na Bíblia nós vimos lá em 2 Pedro, homens ímpios, porque eles conheciam, eles ficaram sabendo a verdade. Existe uma diferença entre ímpio e pecador. O que é o pecador? Pecador é o cara assumido. Eu peco mesmo, eu bebo mesmo, apronto mesmo, vou para a gandaia mesmo, eu traio a minha esposa, eu bebo, eu fumo, eu faço o que eu quiser. Ele é assumido. Eu gosto da coisa. Isso é pecador. Mas o ímpio é o que conhece e não pratica. É ele saber que aquilo é errado e ele não faz o certo. Eu sei que se eu mexer, se eu tocar aqui, eu vou estar pecando, mas eu vou lá e toco. Eu sou ímpio. E tem pastor ímpio, obreiro ímpio, tudo quanto é tipo de liderança ímpio que você imaginar. Falando sobre aproveitando, fala do filme Deus Não Está Morto. Reproduzir o filme hoje nas igrejas, em qualquer lugar, se não no cinema, hoje é crime, é pecado. E igrejas que fazem isso são igrejas ímpias, porque sabem que estão fazendo errado e faz errado. Isso se chama impiedade. Tem um monte de ímpio aí, irmão. No dia do céu, no dia do juízo, nós vamos ter muita surpresa. Ô meu irmão, o ímpio é o que conhece, sabe que não pode, sabe que isso é errado e continua fazendo. Esse é ímpio. A destruição vem para esse que conhece. No tempo de Noé eles conheciam. No tempo de Noé, quando eles acordaram, é tarde demais. Imagina eles chegando na arca, batendo: abre aqui, pelo amor de Deus, por favor, quero entrar. Já era. O tempo de salvação nosso é hoje. A nossa salvação, irmãos, ela é alcançada agora. É dependendo da minha conduta agora. Depende da minha forma de viver hoje. Depende de como eu estou vivendo hoje. E aí, uma vez vivendo na presença de Deus, irmãos, é necessário um cuidado contínuo para não sermos enganados pelo diabo. Aí a pessoa vai começar a fazer coisa errada, vai começar a agir, começar a fazer como outros fazem. Mas tem igreja que bebe. Mas eu conheço crente que faz. Irmão, a palavra para nós hoje é essa: vigie. Quando Jesus estava dando esse sermão, ele estava falando para os seus discípulos, para eles acordarem, despertarem de um algo. Aí diz o versículo de número 40. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, o quê? Vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso... A mesma passagem, só que escrita de uma forma diferente. Marcos. Você está em Mateus, próximo livro, Marcos.
Marcos 13, 28. É a mesma palavra, só que Marcos escreve de uma forma diferente. Marcos 13. Marcos 13, 28. Encontraram? Digam amém? Amém. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso. Aí ele diz o quê? Vigiai. E o quê? Preste atenção que a vigilância está na frente da oração. Nós oramos, clamamos, fazemos nossos compromissos, cumprimos os nossos votos, mas estamos esquecendo de vigiar. Quer ver um exemplo? Quantos que depois de um culto, uma reunião abençoada, não vigia e peca no voltar para casa? Bora logo, você está atrasado, você está acabado, eu quero assistir os gols. Bora, mas que coisa, vou perder o ônibus. Você fica aí conversando, outro dia se conversa. Não vigiou, perdeu tudo que recebeu. A vigilância vem em primeiro lugar. O vigiar, meu irmão, muitos estão orando, buscando congressos, buscando, querendo mais, lendo livros, ouvindo mensagem, mas está esquecendo o principal que Jesus alertou, que é o quê? Vigiar. Vigiai. E aí ele diz aqui, continua, vamos lá. Estai de sobreaviso, vigiai e orai. Por quê? Porque não sabeis quando será o quê? Que tempo? Da vinda de Cristo. Ou pode ser, meu irmão, o tempo da nossa morte. Duas coisas vêm, eu sempre digo isso. Ou Cristo volta e busca a igreja, ou a morte vem. E quando um dos dois vierem, que possamos estar o quê? Prontos. Nós não sabemos quando será. Nós não sabemos. 8h18. Pode ser 8h30. Pode ser 8h20. 8h21, não sei como será o tempo. Pode ser o tempo que a pessoa está voltando para casa e acontece alguma coisa. Irmão, quando chegar o nosso tempo, que possamos estar pronto. Mas para estar pronto tem que estar sempre vigiando, tem que estar observando. Vigiar é cuidar, vigiar é estar atento. Vigiar, irmãos, é não pestanejar. Acorde para a vida. Acorde, meu irmão, não é porque ontem eu orei, não é porque ontem eu fiz uma coisa boa para Deus que eu vou ser salvo. Se eu depois disso eu errei, se depois disso eu já fiz o que não devia, eu não vigiei, perdemos tudo. Não há vigilância, meu irmão, a pessoa perde. E esse cuidado tem que ser nosso. E aí ele continua dizendo, versículo 34, é como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, ou se pela manhã, para que vindo ele, inesperadamente, não vos ache o quê? Dormindo. Irmãos, e quantos que estão esquecendo de vigiar, estão caindo nesse sono da morte? Quantos que estão caindo no sono da morte, irmão? Está esquecendo de vigiar. E aí, meu irmão, o diabo vai e faz ela adormecer. Rapaz, vigia. É a esposa que chega e fala para o marido assim. Aí o marido está lá assistindo as coisas na televisão. Aí aparece uma cena picante, ele está assistindo lá. Aí a esposa vê. Não, só estou vendo, nem prestando atenção. Aí costume nosso falar assim, o quê? Vigia. Mas você também é crente, né? Aí daqui um pouquinho a pessoa já se pega, meu irmão, ouvindo uma musiquinha qualquer aí, daqui um pouquinho o pezinho está lá. Vigia. Não pode nem bater o pé.
Começa tudo assim, meu irmão. A pessoa começa a dormir espiritualmente e aí vai fazendo coisas. O inimigo começa a seduzir, começa a fazer a chantagem, vem o desejo. Todo homem é tentado, toda pessoa passa por tentação, todos. Eu sou tentado. Não pense você que pelo fato de ser pastor não sofre tentação. Ah, pastor não tem tentação, pastor não tem problema. Tem os meus, tem os seus, tem o da igreja, tem um monte. Tenho. Ah, não é tentado. Ah, mora na igreja, não tem o quê, meu irmão? A tentação hoje pode vir física, pode vir por mente, pode vir pela internet, é virtual. Para isso, acorde, desperte. É necessário que nós aprendamos, irmãos, a vigiar o nosso viver. Eu tenho que vigiar a minha vida. Eu não posso ficar só vigiando a vida das pessoas, não posso só vigiar a vida da mulher, do marido, do filho. Eu tenho que vigiar a minha. E eu tenho que olhar para mim, porque qualquer tempo pode chegar. Daqui um pouquinho o camarada não cuida, daqui um pouquinho, só de vez em quando. Aquela cervejinha, essa cervejinha vai deixar muita gente de fora, viu, meu irmão? Pô, mas foi só um golinho. Tomei só um copinho. Foi só uma latinha. Foi só uma palito. Só. Que mal que tem? Nem fiquei bêbado, ó. Nem fiquei bêbado, tô bom. Perde porque não vigiou. Porque não, um instante, meu irmão. É um momento, a nossa vida com Deus é constantemente vigilância. Não deixa não, porque se aí o Senhor chega e pega o seu irmãos dormindo, vai levar bronca. Ele saiu e falou assim, você cuida, o porteiro, o jardineiro cuida do jardim, o cozinheiro cuida da cozinha, o de serviços gerais cuida da casa, o camareiro cuida das camas, e o vigilante, o guarda, cuida do portão, não dorme. Porque a qualquer hora eu chego, que hora? Não sabemos. Como ele diz aqui, vigiai porque, pois não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo e se pela... Não sabemos quando, mas ele volta. E aí ele continua, para que vindo ele inesperadamente não vos ache o quê? Não deixe o som da morte te derrubar, meu irmão. Não deixe esse sono da morte, esse desejo, essa tentação. É um homem que tem fraqueza por mulher, por bebida, por droga. Ele não conseguiu se livrar da droga, de vez em quando ele tem recaídas. Irmão, mude o círculo de amizade. Mude o círculo de sua amizade. A amizade vai influenciar. Eles vão te oferecer. Vai. Cuidado. Vigia, rapaz. Vigia com as pessoas que você está andando, vigie com essas companhias. Paulo foi claro ao dizer que as más conversações corrompem os bons costumes. De tanta pessoa ficar ali no ouvido, ela se corrompe. Quantas pessoas que eram sérias, honestas, mas de tanto ficar ali no ouvido, escutando coisas, se corromperam? Quantos? No passado, no presente, quantas pessoas sérias, honestas se deixaram vender, caíram no sono da morte? E quando acordou, era tarde demais. Meu irmão, é necessário que da nossa parte, 37, para a gente terminar aqui, quer ver? O que porém vos digo a todos. Leiam comigo, só o final, o quê? O que porém vos digo a todos, o quê? Vigiai. Para que você não caia nesse som da morte. Alguém, meu irmão, que esqueceu e dormiu, daqui a pouco a gente volta lá em Mateus 26, volta lá em Mateus 26, 36, Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 36, quem encontrou, diga amém. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos seus dois filhos, e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se, angustiado, Tiago e João. E então lhes disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui, e o quê?
Jesus chamou os discípulos para quê? Vigiem comigo aqui. Vocês ficam aqui, atentos, não dormem não. Eu vou ali orar. Vigiem comigo. Continua. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os o quê? Dormindo. E disse a Pedro: nem uma hora pudeste vós o quê? O que Jesus cobrou de Pedro? Vigilância ou oração? Vigilância. Jesus não cobrou de Pedro oração. Jesus cobrou de Pedro o quê? Vigilância. Tem gente orando esquecendo de vigiar. Tem gente fazendo boas ações esquecendo de vigiar. Tem gente lendo a Bíblia esquecendo de vigiar, irmão. Nenhuma hora. Achou eles como? Dormindo. O sono da morte entrou ali, meu irmão. Bateu um sono. E estavam os três dormindo. Se três receberam a missão de ficarem acordados, meu irmão, um dormindo, digamos, está eu e mais dois, e falou assim: fica aqui, daqui a pouco eu volto. Se eu vejo que o meu amigo está dormindo, está dormindo aí, rapaz? Acorda, moço. Tá dormindo? Não estou dormindo não. Mas os três dormiram. Talvez Pedro viu João cochilando. Talvez Pedro viu Tiago dormindo. Poxa, os dois estão dormindo. Eu também sou filho de Deus. Eu também sou, ué. O que tem? Eu também sou filho de Deus, ué. Trabalhando aí direto. Pedro, 3 vezes. Por que Pedro dormiu? Talvez porque ele viu seus amigos dormir primeiro. Não siga quem está dormindo espiritualmente. Não siga, meu irmão, não acompanhe quem está dormindo. Não tire por exemplo pessoas que estão dormindo espiritualmente. Acorda, vigia. Não siga essas pessoas que não têm compromisso com Deus, não quer saber de Deus, está trocando as coisas de Deus por outras coisas. Não siga não, meu irmão. Está todo mundo na onda, está tomando uma, bebendo, eu também, ué. Siga não, rapaz. Esse sono aí pode trazer constrangimento para você. Lá na frente, porque eles não souberam vigiar, o que acontece? Pedro nega Jesus veementemente 3 vezes. Não conhece esse cara. Não sei quem é ele. Você está brincando de me comparar com ele? Porque não houve vigilância. Se ele tivesse vigiado, meu irmão. Se esse homem tivesse vigiado. Quantos que estão esquecendo de vigiar a sua vida? Quantos que estão esquecendo de vigiar o que anda falando, anda dizendo, enganando-se a si mesmo, sendo que Deus sabe. Tem filho que engana pai, marido que engana esposa que engana marido, mas Deus está vendo, meu irmão. Vigia, acorda, acorde para a vida. Não espere ficar tarde para você perceber. Quando no tempo do dilúvio, quando eles despertaram, já era o quê? Tarde demais. E quando é tarde demais acordando, meu irmão, quando você desperta tarde, por mais rápido que você esteja se arrumando, está tarde já. Você já está atrasado. Você perdeu o horário. Por mais rápido, pastor, minha esposa gastou 5 minutos tomando banho, penteando o cabelo, fazendo maquiagem, mas é porque já ficamos atrasados. Meu irmão, por mais rápido que você seja, arrume, estando atrasado, você já está atrasado. Não dorme não, irmão. Não durma, não deixe esse sono te pegar. Nenhuma hora pudeste vigiar comigo. Outro, irmãos, que dormiu esse sono e quando acordou era tarde, quer ver? Juízes capítulo 16. Juízes capítulo 16. Juízes capítulo 16, versículo de número 15, a partir do 15, 16, 15. Juízes, 7º livro da Bíblia. Quem encontrou, diga amém. Então ela lhe disse, isso aqui é o quê? Sansão estava envolvendo com uma mulher chamada Dalila.
E Dalila foi paga para descobrir o segredo de Sansão. E aí ela ficou fazendo chantagem, Sansão já caído por ela. Conta o seu segredo. Vai, me fala, por que você é forte? Me diga, como que você consegue arrancar as portas, matar? Onde está o segredo da sua força? E aí ele fica enrolando. Não, é porque... E como que você consegue ser amarrado? Como é que alguém pode prender? Não, porque se me amarrarem com cordas... E ele está, irmãos, contando meio assim... E vai falando... E aí, irmãos, nas vezes... Ele enganou ela, mais ou menos, né? Meio que enganou. E aí ela fala... você não me ama... Você fez aquela chantagem... Olha o 15. Então lhes disse... Como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consistes a tua grande força. Você me ama? Mas assim que você me ama? Falando que me ama e está zombando de mim? Não me dá uma prova de amor? Me fala. E quanto que às vezes acontece isso? É o namorado, é o casalzinho, você me ama, me dá uma prova. Vai dar prova pro diabo que te carregue, rapaz. Você quer prova? Eu quero. Tá bom, você vai ver a prova que eu vou te dar. Me prova, vai. E o tonto não dorme. Não vigia, perdão. Sansão é homem forte, de cabeça fraca. Quantos que são decididos para estudar, para fazer faculdade, para formar, mas espiritualmente falando é fraco? É fraco, meu irmão. Vamos evangelizar? Vamos. Bora para o monte? Vamos. Mas qualquer coisinha de está caindo. Me fala, Sansão. Olha o que o camarada faz. 16. Importunando-o ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma paciência de matar. Quantos dias que Dalila ficou ali no ouvido dele? Muitos dias. Meu irmão, para o diabo derrubar alguém, ele pode insistir por muitos dias, por muitas vezes, por várias vezes. Vem aquele desejo, vem aquela vontade, vem aquele convite, vem alguém que surge, que aparece, vai convidando. Está amarrado. E ele volta e volta, está incomodando, está importunando. É a parte que nós temos que aprender a vigiar. Somos nós que temos que ser vigilantes. Somos nós que temos que aprender a dizer não. Somos nós que temos que ter uma convicção. Não, já falei, pronto, acabou. E se você continuar insistindo com isso, eu nem conversar com você, eu converso mais. Você quer ser meu amigo? Então pare com essas graças. Tem que tomar uma decisão. E Sansão está sendo importunado, incomodado, e ela fazendo chama, fazendo drama, e vem uma agonia sobre ela. Essa mulher, tá bom. Chega o momento que Sansão faz, 17, e descobriu-lhe todo o coração. Ele disse: nunca subiu navalha na minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei e serei como qualquer outro. Sansão sabia, meu irmão, sabia que se ele perdesse aquilo ali, ele seria um homem qualquer. Meu irmão, nós temos autoridade, poder contra o demônio, sem pecado. Com pecado nós somos normais. Não expulsa nada, não acontece nada, fica tudo do mesmo jeito. Tá bom, nunca rapou minha cabeça, nunca cortei minhas tranças, meu cabelo nunca passou navalha, sou nazireu, sou consagrado, então tá aí o segredo. Se eu perder esse cabelo aqui, vai embora a minha força. Não tem mais nada. O que nos dá força, o que nos capacita hoje é o Espírito Santo. E se não vigiarmos, podemos perder ele. E aí quando ele conta o segredo, 18, e vendo, pois, Dalila, que já lhe descobrirá todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela e trouxeram com eles o dinheiro. Quando ela descobriu o segredo, ela foi e contou. Aí assim, vem de noite, eu vou dar um jeito em Sansão. Olha o jeito que Dalila fez com ele. 19, então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela. O que Sansão fez? Dormiu. O sono da morte. Vem, Sansão, põe ele no colo, fazendo um cafuné, mexendo no cabelo, e mexendo no cabelo da gente dá um sono. Começou a mexer, daqui um pouquinho, Sansão,
Isso. Dormiu. Ele deixou ela tocar em algo que era o símbolo da força dele. Não deixe, meu irmão, o diabo tocar naquilo que é de Deus, que é o Espírito. Vigia. Vigia, irmão. Vigia a juventude. Vigia pai, mãe. Não deixa o diabo te fazer dormir, não. Vigia na sua fidelidade. Esse mês estou apertado, não vou dar meu dízimo. Vigia, rapaz. O diabo está fazendo te dormir. O diabo está fazendo muitas pessoas dormir esse sono, irmão. Não tem problema. Não, eu vou. Vigia, irmão. Não deixa o diabo te enganar. Deixa o inimigo te seduzir, não. Dormindo, versículo 19. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça, e passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele à força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como antes, e me livrarei, porque ele não sabia ainda que o Senhor se tinha retirado dele. 21. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos, e o fizeram descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e viravam o moinho no cárcere. Quando Sansão acordou, já era o quê? Tarde demais. Sansão deixou para despertar tarde. Era tarde o momento que ele acordou. Eu vou matar. Está ele dormindo lá, no colo dela. E aí ela fala assim: Sansão, chegou os filisteus inimigos. E ele já 3 vezes já tinha levantado, acordado, mas ele já tinha dormido outras 3 vezes no colo de Dalila. Não vigiou, foi dormindo. Meu irmão, tem gente que vai ficando assim, ó. Talvez da primeira vez que você fez errado, não aconteceu nada. Da segunda, nada aconteceu. Por quê? Quer ver? Volta só um pouquinho aqui, ó. Versículo 6, 16:6. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderia ser amarrado para te poderes subjugar? Respondeu-lhe Sansão: se me amarrarem com 7 tendões frescos, ainda não secos, então me enfraquecerei e serei como qualquer um dele. Os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 tendões frescos, que ainda não estavam secos, e com os tendões ela o amarrou. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Quebrou ele os tendões, como se quebra o fio da estopa chamuscada, e assim não se soube em que lhe consistia a força. Disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me dissestes mentiras. Agora declara-me agora com que poderia ser amarrado. E ele disse: se me amarrarem bem, com cordas novas, com que se não tenha feito obra nenhuma, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Dalila tomou cordas novas e amarrou, e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos, e ele as rebentou, e os seus braços como um fio. E disse Dalila a Sansão: até agora tens zombado de mim e me tens dito mentiras. Declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado. E ele lhe disse: se teceres as 7 tranças da minha cabeça com a urdidura da teia, e se firmares com pino de tear, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Enquanto ele o quê? Dormia, tomou ela as 7 tranças e as teceu com a urdidura da teia, e as fixou com um pino de tear, e disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono e arrancou o pino e a urdidura da teia. Por quantas vezes Dalila tentou com ele? 3 vezes. Na terceira tentativa ele dorme, mas quando ele acorda ainda dá tempo. Mas na quarta, quando ele despertou, já não dava mais tempo. Meu irmão, às vezes Satanás permite acontecer, você errar e não acontecer nada, só para te fazer cair no segundo sono. E às vezes no segundo sono nada acontece, porque ele está te enganando, está te seduzindo, a ponto de não dar nada. Mas irmãos, o diabo não dá nada de graça. Alguém já disse que o diabo dá com uma e tira? Não, ele não dá com uma e tira com a outra. Ele dá com uma e tira com as duas. O diabo arranca com as duas. Dorme, Sansão, não tem problema. Quantos irmãos que às vezes entram numa coisa: tem uma parada boa aqui, mas e aí como que é? O chefe não pode saber. Ele até ganha um dinheirinho, ninguém sabe. O negócio é bom, cara, mas ninguém descobriu. Dia que tiver de novo, você me põe no esquema aí, tá? Beleza. Vem na segunda.
Irmão, foi na 4ª tentativa que Sansão foi ferido. O inimigo, irmãos, o diabo deixou ainda ele ficar por 3 vezes e nada acontece. E às vezes o diabo deixa isso. É uma saída, é uma bebida, é um adultério, é uma coisa errada e ninguém descobre. Mas não há nada de oculto que não há de ser revelado. Acorda, irmão, vigia. A palavra para nós hoje é essa, vigie. Ele esqueceu de vigiar. Mas que tanto que você quer saber meu segredo? Por que você quer saber? Indague. Ele não indagou. Por quê? Me fala, por que, Dalila? Porque só ela tem que perguntar. Por que ele não pode também? Porque ele já estava deixando, meu irmão, ser seduzido pelo desejo. Não deixa esse desejo, não deixa essa vontade, irmãos, te derrubar não, te fazer dormir espiritualmente. Não deixa uma bebida, de irmão, tem gente que se vende por um copo de cerveja que os outros pagam. Eu pago, bora! Que é isso, meu irmão? Despertar vai ser tarde demais para alguns. Quando Sansão despertou era tarde. Quando Pedro despertou já era tarde, ele tinha negado o Cristo. O que eu fiz? Não espere ficar tarde. No tempo de Noé, quando eles acordaram, era tarde demais. Não espere ficar tarde, irmãos, para você despertar. O tempo de salvação é agora. Uma vez salvo, vigie para não perder o que Deus te deu. Palavra para nós hoje? Vamos voltar lá em Marcos, vamos terminar. Marcos 13, 37. Marcos 13, 37. Encontrar, digam amém? O que porém vos digo, digo a todos. Vamos lá, comigo, todo mundo o quê? Vigiar. Vigia, meu irmão. Não espere ficar tarde para você despertar. Não espere o seu erro ser descoberto para você querer consertar. Não espere a sua família descobrir as coisas para você querer consertar. Acorda hoje. Desperta hoje. Diga para o irmão do seu lado, acorda, irmão. Tem uns que estão meio emborcados aí, fala para ele, acorda, irmão. Vigia, rapaz. Meu irmão, nós devemos que vigiar. Não sabemos que dia. Olha o que ele fala. Vamos ler de novo aqui, ó, versículo 35. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa. Quando? Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, ou se pela manhã. Eu sempre gosto desse exemplo. Irmão, aguardar a vinda do Senhor é como ferver leite. Hoje em dia não se usa mais esse costume, porque o leite já vem embalado, pasteurizado, você já abre, já na caixinha você já serve direto. É assim ou não é? Ou você ferve leite de caixinha? Não, mas o passado, leite de saquinho, o que você fazia com leite de pacote? Tinha que ferver. E aí quando você ia ferver o leite, você colocava ele lá e ligava o fogo e ficava ali. Bora, paciente, vai logo, ferve logo. E fica de olho ali, ó. Já fica ali no gatilho. Ou você colocava o leite lá, ia lá na padaria, ia lá tomar banho, ia arrumar as crianças para ir para a escola, ia passar a roupa do marido e o leite lá, não é assim? Não, tinha que estar ali, ó. Dedo no gatilho já. Começou a borda, começou a ferver um pouquinho a borda, né? Você já fica de olho. Aí o leite já sobe. Quando sobe, você já desliga. É assim ou não era? É, vigilância. E não adianta você colocar uma criança e falar para o filho, ó, fica de olho. Você põe uma criança de 10 anos, fala para ele, filho, quando o leite começar a subir, você desliga, tá bom? Tá. E aí sai. E toda vez que a criança não faz o que você pede, ela fica quieta. Ela não conta, ela fica em silêncio. Aí daqui a um pouquinho, opa, tá muito quieto lá. Você chega lá, mas filho, você não desligou? Criança de 10 anos vai ficar atenta? Se ela fica ali, aí tá passando a criança de 10 anos, ele tá ali, tá... Se não houver vigilância, o leite vai derramar. Se não houver vigilância, vamos ficar. A palavra para nós hoje, irmãos, é essa: vigie. Vigia, meu irmão. Se você está faltando com essa vigília, eu tenho pastor até hora, mas está faltando vigiar, hoje é dia. Quero que você saia daqui atento, vigilante com a sua vida. Vigie em relação à sua vida, não a de outro, com a sua. Quem entendeu, diga amém. Fica de pé, quero orar com você, irmão. A eternidade nossa
é definida no presente. Aonde nós vamos passar a eternidade, aonde nós vamos estar na eternidade, depende da minha vida agora. Vigia, meu irmão. Vigia, meu irmão. Não deixa o inimigo fazer com que você durma o sono da morte. Desperte hoje, levante-se do colo de Satanás, saia daí, meu irmão, dessas coisas erradas. Pare de ficar envolvendo com essas coisas, com falcatrua. Você não precisa disso, meu irmão. Ah, pastor, mas é minha fonte de renda, o que eu ganho é pouco. Se eu não tiver isso aqui, como que eu vou pagar minhas contas? Pastor, se eu não conseguir esse dinheirinho, como que eu vou pagar meu carro? Se eu tirar meu dízimo, pagar meu carro, meu aluguel, eu fico sem dinheiro. Vende o carro e compra o mais barato, para você ser honesto. Mas não cai na condenação não. Vigia, rapaz. Palavra de Cristo para os seus. Vigiai. O que tenho para todos. Vigiai. Vigia, meu irmão. Põe a mão no coração, feche seus olhos. Pai, a palavra para nós hoje é vigiar. É bom falar de prosperidade, é ótimo. É bom de falar de bênçãos, é maravilhoso. É bom falar de conquistas, é bom. Mas, meu Deus, se não houver vigilância, tudo que conquistamos, perdemos. Se não houver vigilância, perdemos tudo que nós alcançamos em vida. Oh, meu Deus, ensina o teu povo a vigiar. Meu Deus, quantos que estão deixando, meu Deus, de vigiar suas condutas, deixa de vigiar as coisas que anda vendo, fazendo, ouvindo. Meu Deus, tem pessoas que já está se comprometendo, meu Deus, envolvendo-se com coisas erradas. Sansão estava convivendo, meu Deus, com Dalila, e Dalila querendo saber o seu segredo, e ele revelando aos poucos. Meu Deus, tem gente que aos poucos está caindo. Tem pessoas que aos poucos já está caindo. Aos poucos ele já está voltando a beber. Ao pouco ele já está começando a fumar. Aos poucos ele está voltando a se drogar. Aos poucos ele está começando a gostar de outras mulheres, de outros homens. Ah, meu Deus, não, Jesus. É necessário que haja da nossa parte essa vigilância. O Senhor foi bem claro ao advertir: o que tenho para todos é vigiai. Oh, meu Deus, que nós possamos ser aquele, meu Deus, servo bom que aguarda a vinda do Senhor em vigilância. Ah, meu Deus, o bom servo é aquele que fica aguardando o Senhor. Isso, meu irmão, vigie. Aprenda a cuidar, a zelar da sua salvação. Aprenda a zelar, meu irmão. Ou Cristo volta, ou um dia a morte pode voltar. E quando chegar esse dia, que possamos estar prontos, ó Deus. Oh, meu Deus, Estevão estava pronto. Estevão estava pronto, e sendo apedrejado, já perto de morrer, Estevão olhou para os céus, viu os céus abertos, viu Jesus no trono. Oh, Jesus, que possamos estar prontos como Estevão estava. Que possamos estar prontos assim como Estevão estava pronto, Jesus. Quando chegou a morte de Estevão, lá estava ele preparado. Que assim aconteça conosco. Oh, Jesus, se essa pessoa está esses dias, está caindo, está fraca, está, meu Deus, tendo desejos, vontades, querendo voltar às coisas antigas, oh, meu Deus, renova ele hoje. Oh, meu irmão, hoje é dia. Se essa semana foi difícil para você, fale com Ele agora. Faça a sua oração a Deus agora, irmão. Fala com Deus agora. Oh, isso na sua escola, na sua faculdade foi difícil. A tentação de uma pessoa no seu trabalho foi difícil. O convívio foi difícil essa semana em casa. No casamento, você teve vontade de sair de casa, de sair, de largar tudo para trás. Fala com Ele hoje. Fala com Deus agora. Isso, meu irmão, faça a sua oração. Faça a sua oração. Deus quer ouvir sua palavra. Deus quer ouvir as palavras da sua boca. Deus quer ouvir as palavras dos seus lábios. Não fique preso na minha oração, meu irmão. Não fique preso na minha oração, não. Fala com Ele. Use agora. Fala, deixa Deus. Fale com as suas palavras. Fale como você sabe. Diga: Deus, me perdoa. Oh, Jesus, eu vou vigiar mais. Eu vou estar atento a essas coisas, Deus. Oh, Jesus, peça para Ele: me ajude, Senhor. Oh, eu quero, meu Deus, limpar minha casa. Eu quero vigiar. Eu quero aguardar o Senhor com minha casa limpa. Eu quero esperar o Senhor com a minha vida, meu Deus, acordado na Tua presença. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Uma chance igual a não perca a sua chance. Talvez não perca essa oportunidade. É a sua chance hoje, meu irmão.
Deus falou com você hoje, é o seu dia, é a sua hora, não desperdiça não. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Diga para ele: é o que eu quero, Jesus, estar na tua presença. É o seu dia, meu irmão, é a sua hora. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Peça pra ele. Eu quero nascer do teu espírito. Isso, cante agora, meu irmão, fala pra ele. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, ó doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Diga pra ele: eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, ó doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Nosso Deus, eu tenho centenas de pessoas aqui na igreja e milhares assistindo agora o programa. Meu Deus, essa pessoa que está orando agora, ouça a oração dela, ouça a oração desse homem, ouça a oração dessa mulher, Jesus. Eu me coloco, meu Deus, intercedendo por essa pessoa. Dá mais uma chance para ela, Jesus. Dá uma chance para esse homem, meu Deus, para ele arrumar a sua casa. Dá uma chance para essa mulher, meu Deus, te conhecer de verdade. Oh, isso. Você fale com ele, fala: Jesus, eu quero. Eu não vou negar ao Senhor. Eu não vou lhe decepcionar, Deus. Eu não vou decepcionar o Senhor, não. É a sua chance. É a oportunidade que Deus está te dando, meu irmão. É a oportunidade que Ele está lhe dando agora, meu irmão. Talvez você venha na igreja sempre e você já ouviu, e talvez ainda você ainda bebe, ainda tem um erro, tem algum vício. Hoje, conserte hoje, meu irmão. Hoje é o seu dia. Talvez hoje possa ser o seu último culto. Talvez hoje possa ser o último dia que Deus está te dando. Talvez pode ser hoje. Não perca essa oportunidade. Não desperdice essa oportunidade. Oh Deus, não desperdice não, meu irmão. É a sua chance. É a sua hora. Talvez eu não tenha mais. Isso, talvez é a sua última chance. É hoje, é o dia da salvação. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que chorar, é para chorar. Pode chorar, para alcançar perdão. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, ó doce Espírito. Que a minha vida seja a tua vida. Que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Com as mãos levantadas ao céu, diga: meu Deus, e eu te louvo e te agradeço pela oportunidade do Senhor de estar diante de ti. Diga: Pai, eu não vou decepcionar ao Senhor. Vigilância é a minha palavra hoje. Vigiar e orar para manter de pé na presença do Senhor. Diga obrigado, Jesus. Diga amém. Vamos aplaudir a Ele, irmãos. Vitória certa Ele vai te dar. É só você nele acreditar.
acreditar. E tua vida vai melhorar.